nesse tempo de vida a gente está decidindo um monte de coisa para a história da nossa vida, não apenas para esse tempo. E uma coisa que você está definindo para a sua vida, nesse tempo de vida, é a tua semeadura. Existem as leis da semeadura que valem para qualquer área, seja no reino ou seja fora do reino. Porque quando a Bíblia faz essas analogias, está querendo nos ensinar alguma coisa. Primeiro, que você não pode colher o que não plantou. Então, lei da semeadura tem que ter plantação para ver colheita. Lei da semeadura depende do que você planta para você colher. Você não vai plantar laranja para colher melancia, meu brother. Você planta aquilo que você deseja colher. Semeadura tem a questão da quantidade da semeadura, não é? O que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito. É uma lei de proporcionalidade. Agora, o muito e o pouco não é quantitativo, não é apenas quantitativo. O muito e o pouco é aquilo que representa para você, a qualidade do que representa para você. Então, eu tenho na minha vida lembranças de semeaduras que eu fiz e que de vez em quando o Espírito Santo me lembra, quando eu recebo uma oferta, diz assim, não é toda vez não, mas de vez em quando o Espírito Santo me lembra de semeaduras que eu fiz na minha vida, não quando eu era casado, nem quando eu tinha 18, nem 19, nem 20 anos. Não, eu já contei aqui para vocês, teve uma época da minha vida, na casa pastoral, eu já namorava Elisete, eu tinha 14 anos, e a casa pastoral, tinha a copa, a cozinha e uma varanda, mas tudo aberto assim. E tinha um pastor, um grande pregador. Ele era ele está vivo ainda hoje, só que hoje ele está jubilado. Era um dos maiores pregadores daquela nossa época, um dos maiores. E ele foi convidado para ser vice-presidente de uma igreja, e o pastor, né, que é ser humano e que erra também, por inveja, por tudo, umas coisas malucas, botou o cara para fora, sabe? Porque o cara tinha uma liderança, mas nunca foi traíra, não puxou o tapete do pastor, mas era um grande pregador. E o pastor ficou com medo de sombra e, de maneira covarde, botou esse cara para fora. O cara com família ficou, assim, sem rumo. E aí ele veio pregar na Penha, na Honório Bicalho, ainda éramos da Honório Bicalho. E eu me lembro que eu entrei na casa pastoral, passei pela copa para pegar água na geladeira. E quando passa, a varanda é aberta, eu não fui eu espiar a conversa dos outros. Estava conversando o pastor Santos com ele contando e dizendo, pastor, estou vendo um momento muito difícil. Eu ouvi essa palavra. E quando eu fui pegar a água na geladeira, eles não me viram. E que eu ouvi ele falar isso, eu estou vendo um momento muito difícil. Eu me lembrei que meu pai, desde 12 anos de idade, tinha aberto uma caderneta de poupança. A caderneta de poupança era uma coisa famosa, com muita propaganda de governo. E meu pai mandava encher cofrinhos, eu enchia cofrinhos e depois quebrava e mandava para a poupança. Tinha 2 anos a poupança. Quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, eu tenho um dinheiro que é meu, que só meu pai podia tirar, minha nora não tirava, não tira até hoje. Aí eu fiquei movido com aquilo, fui para casa e falei, pai, aquela é minha poupança? Sim, eu queria tirar aquele dinheiro que eu queria dar de oferta para um pastor. Meu pai falou, é isso que você quer fazer? Eu falei, eu quero. Meu pai me ensinou a ser dizimista, a dar oferta desde criança, meu pai e minha mãe. Eu falei, eu quero. E o pastor ia ficar na nossa igreja até quarta-feira, né? Ele pregou domingo e depois pregaria na terça-feira, né? Antigamente era chamado culto de doutrina, né? O culto de doutrina, culto de membro, culto de doutrina era chamado. E aí na segunda-feira meu pai sacou e na terça ele pregou. Quando acabou a pregação, eu esperei uma hora reservada. Eu tinha 14 anos de idade. Eu falei, pastor, eu entrei na casa do pastor Santos e estava na cozinha apanhando água e vi o senhor comentar da dificuldade que o senhor está passando, e Deus tocou no meu coração que eu tinha uma poupança e eu queria ofertar para o senhor. Ele chorou e eu dei aquela oferta. Eu tinha 14 anos de idade, era tudo que eu tinha, era o meu melhor. E eu semei na vida daquele homem. Hoje eu tenho 63 anos. Então nós estamos há quase 50 anos desse episódio, 49 anos. De vez em quando eu recebo uma oferta e o Espírito Santo fala, essa semente ainda frutifica na sua vida. Você não tem ideia do que é isso. Você só vai ter ideia do que é isso quando você experimentar. Não é dar porque eu quero receber. Não, Deus, olha aqui, a oferta, primeira coisa que Deus não é a oferta da mão, é do coração. Eu fiz aquilo desprovido, Senhor, tá vendo? A minha poupança, me dá 10 vezes mais, Jeová? Tô pegando a minha poupança. Atenção, Jeová, anjos, Espírito Santo, céu. Não, eu fiz aquilo com o maior prazer, sem pensar que eu teria alguma retribuição ou reciprocidade. E isso norteia a minha vida toda.